Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida e também a de seus familiares. Mais uma vez aqui, no intuito de trazer o estudo da Palavra de Deus, embora breve, mas de grande importância para a edificação das nossas vidas. Antes nós faremos uma oração, agradecendo ao nosso Deus pela oportunidade que temos de estudarmos a sua Palavra, e também agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. Oremos. Senhor nosso Deus, querido e bondoso, maravilhoso Pai, nós queremos agradecer a Ti pela oportunidade que temos de estudarmos a Tua Palavra, palavra esta que tem nos fortalecido, que tem nos orientado. Também agradecemos a Ti pelas bênçãos que o Senhor tem concedido nas nossas vidas. Agradecemos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, misericórdia, pelo Teu consolo e pelo fortalecimento. Mais uma vez, direcione as nossas vidas, Senhor, neste momento, que nós teremos de estudo da Tua Palavra. Em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. O texto da nossa lição se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, texto bastante conhecido, onde fala da obra redentora através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui o plano da salvação. Isso aqui é considerado o hino da salvação e nos mostra como foi realizado este plano e executado também. Esse texto ele é separado em duas partes. Nós podemos perceber do versículo 6 ao versículo 8, onde vai falar da humilhação da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e depois o versículo 9, versículo 10 e 11 vai falar sobre a sua exaltação. Podemos perceber que o apóstolo Paulo, no versículo 1 ao versículo 4, ele faz aqui uma exortação à igreja de Filipe, aos irmãos, para que eles viessem a viver em unidade, aonde eles viessem a ter comunhão, pensar nas mesmas coisas, ter o mesmo sentimento, ser unido de alma, não fazer nada por partidarismo, preferindo, considerando uns aos outros superiores a si mesmo, não fazendo nada por vanglória, ou tendo soberba, ou tendo arrogância, mas vivendo em humildade. E aí vem o apóstolo Paulo coroar essa exortação usando o exemplo de Cristo, falando que nós devemos seguir este exemplo, viver em humildade como Cristo mesmo. Ele foi humilde, aonde ele serviu, aonde ele teve uma missão e cumpriu a sua missão, e a sua missão foi até a morte de cruz. Então, para que possamos ter uma vida de humildade, uma vida sem soberba, precisamos olhar para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos primeiramente fazer a leitura e depois nós iremos aqui tirar alguns pontos de uma forma bem prática, olhando para a vida de Cristo e seguindo este exemplo na nossa vida também. O nosso tema é a vida segundo o exemplo de Cristo, ou vivendo a nossa vida cristã conforme o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Que hino maravilhoso, o hino da salvação. E aqui então nós temos a regra para a vida cristã, que é exatamente a imitação do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é um grande desafio para a minha vida e para a sua vida, para a vida cristã, seguir o exemplo deixado por Jesus. Se Jesus não é o nosso exemplo, a nossa fé perde a razão de ser. Ele foi o nosso mestre por excelência. Ele deixou seus ensinamentos e muito mais. Ele deixou-nos o seu exemplo de vida. E aqui está, então, o objetivo do nosso estudo:
realçar esse padrão de vida como exemplo que Cristo deixou para cada cristão viver no seu cotidiano. Então vamos destacar alguns pontos aqui dentro do nosso texto. Já falei do contexto que estava acontecendo aqui. Então, para que possamos viver uma vida de unidade e uma vida de humildade, nós devemos ter o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. E destacamos aqui no nosso primeiro ponto, logo no versículo 6, que a vida segundo o exemplo de Cristo é uma vida voltada para o próximo. No versículo 6, ele vai dizer: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. O texto está dizendo que ele, mesmo tendo a natureza de Deus, ele não reteve isso como algo que viesse a privilegiá-lo, mas de forma nenhuma ele usou, mesmo sendo igual a Deus. Então a vida de Cristo não foi voltada para ele mesmo, ele não considerou a sua igualdade com Deus, ou seja, ele próprio sendo Deus, como algo que deveria reter para puro egoísmo. Ele não pensou em si mesmo, ele pensou no próximo. Contrário daquilo que estava acontecendo aqui, aonde os irmãos estavam fazendo para vanglória, aonde eles estavam pensando em status, fazendo as coisas por partidarismo, por soberba, pensando em si, se achando superiores até mesmo aos irmãos. Quando a palavra de Deus diz que devemos considerar cada um aos outros superiores a nós mesmos. E foi isso que Cristo aqui ele está nos ensinando. Ele não pensou em si mesmo, ele pensou tão somente nos outros. Ele pensou em mim, pensou em você. Por isso que vemos aqui essa obra da salvação, aonde ele viu em mim a incapacidade de obter a salvação. Então, pelos meus méritos, pelas minhas obras, jamais alcançaria a salvação. Então, ele pensou em mim, ele veio neste mundo, ele veio como servo, ele veio como uma missão, pensando nos outros. Então, vemos aqui o Cristo tendo uma vida altruísta, pensando em mim, pensando em você, pensando nos outros. Nas Escrituras, encontramos inúmeras instruções sobre a maneira como devemos viver uns com os outros. Em Romanos capítulo 12, versículo 10, diz que devemos preferir-nos em honra uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 11, diz que nós devemos edificar-nos uns aos outros. Gálatas 6, 2 diz que nós devemos levar a carga uns dos outros. E é isso que nós estamos aprendendo aqui com o nosso Senhor Jesus Cristo. A vida dele é um exemplo. E a vida, segundo o exemplo de Cristo, nos leva a pensar nos outros e não em nós mesmos. Então essa é a primeira lição que nós tiramos aqui. Vamos pensar nos outros. Vamos servir. Vamos considerar os outros superiores a nós mesmos. Vamos orar pelos outros. Vamos edificar os outros. Vamos servir uns aos outros. E não agir com soberba ou agir com arrogância, mas agindo com humildade, porque nós fomos chamados para servir. E aí vem o nosso segundo ponto, que é exatamente isso, que uma vida segundo o exemplo de Cristo é uma vida de serviço. Isso nós podemos ver no versículo 7 e no versículo 8, que fala exatamente que antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então nenhum cristão pode parecer com o Senhor Jesus Cristo sem ser servo. E ele nos ensina aqui o que é ser servo. A vida de Jesus nos dá uma grande lição do que significa servir, e nós vemos que essa regra foi deixada por ele à sua igreja. Nós podemos encontrar isso em Marcos capítulo 10, versículo 43 ao versículo 45, que diz: mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então nós vemos aqui a regra deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós devemos servir e não ser servido.
E o apóstolo aqui ele vai registrar os degraus, né, da humilhação do Senhor Jesus Cristo, seguindo aqui o itinerário de um servo que ele veio para servir. E a primeira coisa que nós vemos é que ele esvaziou-se de si mesmo. Quando fala sobre o autoesvaziamento de Cristo, não está dizendo que ele deixou de ser Deus, apenas ele assumiu a nossa natureza humana, mas ele jamais deixou a sua natureza divina. Nós vemos lá no primeiro verso do nosso texto, versículo 6, que ele mesmo subsistindo, tendo a forma, a natureza de Deus, ele não usou isso com usurpação, ou seja, como vantagem para a missão que ele veio a realizar. Apenas ele decretou que ele não ia fazer uso das suas prerrogativas divinas. Então ele deixou a sua glória e veio aqui até este mundo para viver como um de nós, para nos resgatar através da sua obra redentora ali da cruz, da escravidão do pecado. Então é isso aqui que o texto está dizendo quando ele diz que ele se esvaziou. E a humilhação dele já começa quando ele entra no mundo, quando ele entra na história, quando ele vem ali através da obra do Espírito Santo, gerando no ventre de Maria ali a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Então ele se esvaziou, ele assumiu a figura humana, ou seja, ele entra na história. Ele não teve só uma aparência humana, como diz o docetismo, mas tudo que se asseverava a um ser humano, na pessoa de Cristo, tinha todas elas 100%. A si mesmo se humilhou, ou seja, ele se entregou, ele se colocou nessa posição, ele veio por amor, e aqui vemos toda a sua humilhação. Se ele não tivesse permitido a sua humilhação, jamais ele teria sido humilhado. Então ele se coloca nessa posição, ele se humilha por amor a mim e por amor a você. E diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A morte mais cruel que existia, principalmente essa morte era direcionada aos piores tipos de pecadores. E o nosso Senhor Jesus Cristo se colocou nessa posição por minha causa e também por sua causa. Então nós vemos aqui o itinerário, né, de ser servo. Então um exemplo do Senhor Jesus Cristo, a igreja, para que a igreja venha a ser uma comunidade de serviço. Ele deu este exemplo e dizendo para a igreja, que sou eu, que sou você, a comunidade também, que nós devemos ser uma comunidade que venha servir aos outros. E até onde foi a atitude de servo do Senhor Jesus? Até a morte. E para mim e para você a pergunta também deve ser essa: aonde deve ir o serviço da igreja no mundo? O meu serviço e o seu serviço também deve ser até a morte. É isso que nós aprendemos aqui neste verso. E por último aqui, uma vida segundo o exemplo de Cristo é uma vida que glorifica a Deus. O versículo 9 ao versículo 11 fala exatamente sobre isso. Depois da descrição da humilhação de Cristo numa vida voltada para o próximo e dedicada ao serviço, aqui o apóstolo Paulo apresenta então a exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele tem um nome que está acima de todo nome. E para quê? Para a glória de Deus Pai. Olha o que diz o texto: pelo que também Deus exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. E aqui está o objetivo, né, da vida do Senhor Jesus Cristo. E o objetivo do Senhor Jesus Cristo foi sempre a glorificação de Deus Pai. E esse deve ser o objetivo da minha vida também, e o seu objetivo, a glorificação do nosso Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 31, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, tudo que viermos a fazer, façamos para a glória de Deus. Esse deve ser o objetivo da igreja, esse deve ser o meu objetivo. E diante disso, devemos fazer uma reflexão. E a reflexão é:
minha vida tem glorificado a Deus, a minha vida tem glorificado ao Pai? E nós precisamos fazer essa reflexão, se a nossa igreja, se a minha vida e se a sua tem esse objetivo de glorificar o nome de Deus. Uma vida de glorificação a Deus leva outras pessoas a fazerem o mesmo. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 1, lá no finalzinho do capítulo 1, vai dizer que antes aquele que perseguia a igreja, agora as pessoas estão glorificando o nome de Deus por sua causa. A vida do apóstolo Paulo, seu testemunho, glorificava o nome de Deus. E outras pessoas estavam vendo isso e glorificando o nome de Deus por causa da vida dele. Então a minha vida de glorificação a Deus vai levar outras pessoas também a glorificarem. Como diz em Mateus, capítulo 5, versículo 16, também falando que eu sou a luz e também eu sou ali o sal, e que as pessoas, através da minha vida, glorifiquem o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, conclusão de tudo aquilo que nós aprendemos, que a nossa vida seja toda vida seguindo todo o exemplo de Jesus Cristo. Então fica aqui essa lição para a nossa vida, tendo Jesus Cristo como exemplo máximo para vivermos uma vida de humildade, uma vida de unidade, uma vida de servidão, uma vida pensando no próximo, uma vida de serviço e uma vida de glorificação ao nome do nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido e bondoso Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra nos ensina que nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Nos dê força, nos direcione para que possamos também ser um exemplo e para glorificar o Teu nome. Em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.